Falar pra vocês que eu tô bem feliz com o estilinho aqui do estúdio, sabia? Estúdio, né? Ainda precisa fazer algumas coisas, quero botar uma cortininha ali pra controlar um pouquinho mais a luz, quero melhorar a iluminação daqui, mas acho que o estilinho com a do Abner ficou legal, com o retratinho do Zapelli, acho que ficou bem legal tudo aqui que a gente tá preparando pra vocês, pra gente tocar o ano na Casa Nova. Enfim, queria dividir esse sentimento que eu tive com vocês, mas agora vamos falar de Furacão, porque quinta-feira tem Atlético e Santos na Arena da Baixada, um jogo muito importante para o Atlético no sentido de um Furacão que vai ter a oportunidade de ganhar o seu primeiro jogo nos seus mandos de campo, né, dentro da sua casa. A gente sabe que o Atlético em 2024 ficou devendo e devendo muito como mandante ao longo do Campeonato Brasileiro, mas que em 2026 a história seja diferente. Eu vou pegar o jogo do Inter de inspiração. E Thiago, como assim pegar o jogo do Inter de inspiração? Uma coisa não teve nada a ver com outra. Calma, eu vou tentar explicar para vocês. Contra o Internacional, a gente vai lá, ganha o jogo, tudo muito lindo, tudo muito legal. Mas eu acho que é importante a gente entender aonde começou a vitória do Atlético. E sendo bem sincero com vocês, para mim a vitória do Atlético ela começa antes do jogo começar. E como essa vitória do Atlético começa antes do jogo começar? O Odair Hellmann definindo uma estratégia para o Atlético enfrentar um time fora de casa como o Internacional, vindo de um ótimo Grenal, e sabendo aproveitar mentalmente, taticamente e tecnicamente das falhas do Inter e do momento do Inter. Então isso acabou sendo um ponto muito importante para quando chegasse em campo, o Atlético sabia como marcar, o Atlético sabia como atacar, o Atlético sabia os momentos de instabilidade do Inter. Então foi um Atlético muito mais equilibrado, porque soube desfrutar do desequilíbrio colorado. E a partir de agora, contra o Santos, tudo que a gente quer ver é mais um nó tático do Odair. E eu acho que deixa claro o seguinte: o jogo é dos jogadores. O Odair já falou numa porcentagem de 70-30 para os jogadores. Mas a gente tem que entender que às vezes o técnico ganha jogo também. E por isso que eu falo, o Odair precisa sempre optar pela estratégia que faz mais sentido para o elenco do Atlético. Porque esse elenco se sentindo mais confortável, dentro da estratégia que o Odair opta, a tendência é desempenhar melhor e conseguir mais resultados. Então o Odair ganha jogo a partir do momento que ele escolhe a estratégia certa. Como o Odair perde o jogo também. Acho que se você quer pegar um exemplo do Odair perdendo o jogo, é o Atletiba. Uma estratégia errada, as coisas não deram certo. O que acabou acontecendo? O Atlético não ganha do seu rival dentro de casa. E aí entra um cenário que eu preciso confessar para vocês que eu tenho mais medo. Que é o Atlético como mandante. O Atlético com mais obrigações ofensivas. E aí entra aquela questão. O Odair, ele nega veementemente que é um treinador retranqueiro. E eu nem acho que seja. Se você pegar as escalações do Odair na temporada passada, você vai ver uma série de escalações que foi, cara, assim, um time extremamente ofensivo. Um time extremamente pra frente, um time extremamente agressivo. Então, no final das contas, eu não acho que seria justo com o Odair essa alcunha, não. Mas eu acho que o Odair ele precisa se provar um técnico mais capaz de fazer ofensivamente esse time brilhar. Os melhores trabalhos do Odair são com um time reativo. Com um time muito pra frente, ele ainda não tem um trabalho de destaque. E sendo bem sincero, isso é um problema. Falta mecanismo, falta movimento para encontrar o gol, sobra instabilidade defensiva na hora de ter transição defensiva. Então, a gente fala do Odair escolher a estratégia correta, ótimo, ótimo. Mas o Odair precisa entender as limitações do elenco e as limitações dele. Porque se ele chega a partir de agora e fala, o Atlético vai ter a bola, é esse o jogo que a gente vai optar. Sendo bem sincero, eu acho que o Atlético briga pra não cair. Eu acho que o Atlético briga pra não cair. Então, assim, contra o Santos precisa ser um jogo muito equilibrado, né? E aí a gente entra numa questão que eu acho muito importante. Como um trabalho de médio prazo, dentro da estrutura do futebol brasileiro, acho que pode ser chamado assim, como um trabalho de médio prazo, ele, de certa forma,
pode estar num nível que consiga estar mais próximo nesse sentido de equilíbrio. O trabalho do Odair já tem uns 6, 7 meses. Então, a gente já conseguiria, ou deveria conseguir transitar mais entre fase ofensiva e fase defensiva de uma maneira mais equilibrada. Sendo bem sincero, não vejo isso acontecer ainda. Acho que é um time que corresponde muito de uma forma. Isso não significa que o Atlético não tem boas construções, isso não significa que o Atlético também, quando enfrenta o time mais fechado, não pode encontrar caminhos. Mas eu esperava que o time conseguisse transitar entre estratégias de uma forma melhor com tanto tempo de trabalho do Odair. Dentro da realidade do futebol brasileiro, eu volto a insistir, é um trabalho de muito tempo. Acho que o Odair tem um duelo tático com o Vojvoda, que é um técnico que nas últimas temporadas no futebol brasileiro se bancou muito por esse jogo de transição. Então, se o Odair quiser ter muito a bola, é dar pro Vojvoda o jogo que ele quer. Eu acho que o time do Santos, a partir do momento que tem a bola, sofre muito, muito, muito para encontrar os espaços. Acho que é um time que tem problemas claros no meio-campo. O meio-campo do Santos é pesado, tem difícil marcação. Se eu sou o Odair, eu não abro mão total da bola. Mas contra o Vojvoda, se eu sou o Odair, em alguns momentos eu opto tentar trair o Santos, que é o time que pressiona mal. E, cara, bola em profundidade. Uma bola em profundidade. Utiliza o Zapelli, utiliza o Arthur, que são bons construtores. Utiliza o Esquivel, que é um bom construtor. E, cara, bola pro Viveiros correr e se impor fisicamente com uma zaga do Santos que a gente sabe que é frágil. Então a estratégia, pra mim, tá nesse sentido. O Santos também não tem um perfil tão defensivo pra ficar trancado lá atrás, sabe? Então acho que o Santos ele vai sair ao natural. E aí eu tenho certeza que os espaços vão aparecer. Então, eu já tinha falado isso pra vocês. Na minha visão, na minha visão, o Odair é um protagonista do Atlético. Na minha visão, o Odair é um técnico que ele tem um papel diferente ali no Atlético. Ponto. É o cara que pode tirar esse time de um limbo de mediocridade e botar o time numa condição de competir por coisas grandes ao longo da competição. Mas essa condição, ela passa, obviamente, por um Atlético que tem ali uma ideia de jogo bem definida que potencializa seus jogadores e seus principais jogadores. E o jogo de transição potencializa Zapelli, Viveiros, Mendonça, Julimar, Léo, Derek, Arthur. Tanto que a gente viu o desempenho do Atlético ano passado, os resultados do Atlético com o jogo de transição ser o jogo de transição. Então, Papito, que venha mais um na tático, Papito. Que venha mais um na tático pra gente ver você desequilibrando aí ao nosso favor. Valeu? Tamo junto, é nóis. Daqui a pouco tem live, hein? Não se esqueçam.